Pessoal, boa noite. Começando agora a nossa primeira pílula, revisãozinha expressa de processo penal. 6 dias para o OAB, galera. Lembrando que a data da OAB foi o gancho que a gente usou para fazer todas essas revisões, certo? Mas as nossas aulas aqui servem para qualquer prova que a gente tenha penal, processo penal, ok? Galera, hoje a gente vai falar sobre inquérito. Primeiro eu vou trazer um conceitozinho aqui do processo penal para vocês e depois a gente entra no inquérito, que é a parte mais importante aqui dentro desse trecho inicial. Princípios, etc. Eu quero que vocês estudem. Qualquer dúvida, estou à disposição, mas a gente vai direto ao que mais importa aqui. Galera, o processo penal é um ramo autônomo do direito público, certo? Que regula a atividade de jurisdição do Estado e materializa o ius puniendi, o direito de punir do Estado, certo? Aqui, galera, a gente tem na persecução penal, que é a busca do Estado de punir determinada infração que foi cometida, a gente tem duas principais fases, que é a fase investigativa, a fase preliminar, e a gente tem a fase processual propriamente dita. Aqui, hoje, a gente vai estudar a fase investigativa preliminar, a gente vai estudar a principal modalidade de investigação, porque quando um delito é cometido, perpetrado, as autoridades de repressão estatal, as agências de repressão estatal precisam investigar aquele delito para posteriormente poder deflagrar, para que posteriormente uma ação penal possa ser deflagrada e a gente possa dar início à fase processual propriamente dita, certo? Então vamos lá, galera. A investigação, essa primeira fase investigativa, a gente tem várias modalidades de investigação, mas a principal modalidade de investigação é o inquérito policial, e é sobre ele que a gente vai tratar hoje, mas não é a única modalidade de investigação, certo? Galera, o inquérito policial é um procedimento administrativo de cunho inquisitório presidido pela autoridade policial, que é o delegado de polícia, que tem como finalidade carrear a justa causa para deflagração de uma posterior ação penal. Pessoal, o que é a justa causa, que é a finalidade do inquérito aqui, que é coletar elementos para possibilitar essa justa causa? Pessoal, a justa causa é um binômio composto da prova da materialidade, da existência do crime e dos indícios de autoria e de participação, certo? A gente tem esse binômio aqui, a justa causa é formada por esse binômio. Prova da materialidade daquele delito, da existência daquele crime e indícios de autoria e participação. A gente não precisa de prova de autoria e participação, mas a gente precisa de prova da existência do delito, da materialidade daquele delito e apenas indícios de autoria ou participação, certo? Galera, a natureza jurídica do inquérito é um procedimento administrativo. Titularidade é do delegado de polícia, autoridade policial, que é a polícia judiciária, certo? A finalidade, gente, eu falei com vocês, é a obtenção de elementos idôneos para embasar a opinião delitiva do titular da ação penal, que em regra, na ação penal pública incondicionada, que também é a regra do nosso ordenamento, será o Ministério Público, correto? Aqui a gente visa elucidar a autoria e atestar a existência do crime. Essa é a finalidade do inquérito policial, certo? Pessoal, vou narrar aqui as formas de instauração do inquérito e eu quero que vocês estudem isso posteriormente, porque a gente vai passar já para as características do inquérito policial, que é a parte mais relevante aqui nesse trecho introdutório, correto? Galera, formas de instauração aqui nos crimes de ação penal pública incondicionada, que é a nossa regra. De ofício, por meio de uma portaria, o delegado de polícia instaura de ofício esse inquérito. Por meio de requisição do Ministério Público ou do juiz, por meio do requerimento do ofendido, da vítima em si, por meio de uma notícia oferecida por qualquer pessoa do povo, por qualquer cidadão comum, e por meio de um auto de prisão em flagrante, certo? Galera, todas essas modalidades, a peça que o delegado irá elaborar, irá instaurar esse inquérito policial será uma portaria, certo? Exceto no caso da prisão em flagrante, em que o delegado vai instaurar esse inquérito policial por meio do auto de prisão em flagrante mesmo, certo? Pessoal, características do inquérito policial. Escrito. O inquérito ele é preponderantemente escrito, certo? Podem haver atos verbais, com certeza, mas ele é preponderantemente escrito. E aqui, quando a gente lê escrito, entendam, galera, como um procedimento documentado, certo? Porque a gente pode se valer de registros de mídia, registros audiovisuais, etc, ok?
Mas essa característica é super importante. O inquérito é preponderantemente escrito, certo? Pessoal, dispensável, assim como todas as demais modalidades de investigação. Por quê, gente? Porque se já tivermos as mãos do titular da ação penal, que em regra vai ser o Ministério Público lá na ação penal pública incondicionada, a gente vai estudar mais opções depois. Mas quando a gente já tem elementos suficientes, quando a gente já tem justa causa, indícios de autoria e participação e prova da existência daquele delito, a gente sequer precisa dessa fase investigativa, certo? Então o inquérito é dispensável como qualquer outra modalidade investigativa, ok? Quando a gente já tiver um suporte probatório mínimo para iniciar a ação penal, iniciar a fase processual propriamente dita. Certo? Galera, a próxima característica, indisponível. Por quê? Por mais que seja dispensável, a partir do momento que a gente tem a instauração, o início daquele inquérito, o delegado de polícia, que é o titular do inquérito, que preside o inquérito policial, não poderá mandar arquivá-lo. O delegado não pode arquivar o inquérito policial, em hipótese alguma, certo? Cumpre apenas ao Ministério Público esse arquivamento. A gente vai ver mais sobre o arquivamento de uma forma mais detalhada, porque é um procedimento um pouquinho mais complexo, a gente vai estudar isso mais pra frente nas próximas pílulas, ok? Mas agora cabe vocês saberem que o inquérito policial não pode ser arquivado pelo delegado de polícia, por isso que ele é indisponível. Essa característica aqui traduz esse fato, ok? Galera, discricionário, por quê? Porque o delegado aqui, ele tem uma liberdade muito ampla para conduzir esse inquérito, para conduzir essa investigação, certo? Obviamente, a gente tem limites na razoabilidade, limites impostos por lei, mas ele vai ter uma ampla margem de escolha, uma ampla liberdade aqui, ok? A gente tem algumas exceções em relação a essa ampla liberdade do delegado de polícia, que é o seguinte: teremos uma liberdade restringida, uma discricionariedade mais restrita, quando a gente tiver requisições do magistrado, do juiz, ou do promotor, do Ministério Público, certo? Aqui, nesses casos de requisição do MP ou do juiz, o delegado ele é obrigado a atender a requisição, ok? Só que a gente tem uma exceção a essa exceção. Essa requisição do MP e do juiz é uma exceção à discricionariedade, certo? Só que a gente tem uma exceção em que o delegado não precisa atender essa requisição, ou seja, uma exceção da exceção, em que o delegado não precisa atender essa requisição do MP ou do juiz, que é o seguinte: duas situações. Quando houver uma impossibilidade fática ou quando a requisição for manifestamente ilegal, certo? Então, quando a requisição for manifestamente ilegal ou quando a gente tiver impossibilidade fática, o delegado não precisa atender a essa requisição do MP ou do juiz, que é uma exceção a essa discricionariedade do delegado de polícia, que preside o inquérito, certo? Galera, exemplo aqui de uma requisição manifestamente legal. É o MP que exige que o delegado faça uma interceptação telefônica sem autorização judicial. A gente tem disposição expressa em lei de que é necessária uma autorização judicial para fazer essa interceptação telefônica. Perdão. Então aqui a gente teria uma requisição do Ministério Público manifestamente legal, o delegado não precisa atender, certo? Seguindo, galera, o inquérito é inquisitivo, ou seja, a gente não tem contraditório e ampla defesa nessa fase, certo? Não é o momento para isso, para ter um amplo contraditório, uma ampla defesa, correto? Isso a gente vai ter lá na fase estritamente processual. Leiam mais um pouquinho sobre isso, correto? Vamos seguir aqui. Galera, sigiloso, uma característica natural que decorre dessa inquisitoriedade. Por quê, galera? A gente tem essa ideia de sigilo aqui no sentido de um sigilo externo. A população, os indivíduos, em regra, as pessoas, não terão acesso a essas informações, certo? Porque a gente ainda está numa fase meramente investigativa, ok? A gente não tem nenhum processo instaurado ainda. Então, aqui a gente tem esse sigilo externo, mas a gente não vai ter um sigilo interno, em regra. Porque o juiz, o Ministério Público, o próprio delegado, obviamente, eles não participam, eles não estão sujeitos a esse sigilo, certo? Eles têm amplo acesso aqui aos autos do inquérito policial, ok? E aqui, galera, em relação ao investigado e a sua defesa, a gente também não tem sigilo, a não ser em relação às diligências, aos elementos que ainda não foram documentados. Por quê, galera? Essa prerrogativa do defensor, do advogado, do procurador, de uma forma geral, de
visualizar os autos do inquérito, os elementos de investigação, ela só alcança, essa prerrogativa, ela alcança os fatos que já estiverem, documentados, ok? Apurados. Essa prerrogativa, que a gente tem uma prerrogativa da defesa de visualizar os autos do inquérito, mas essa prerrogativa, ela não alcança as diligências em andamento. Porque senão a gente poderia ter diligências inócuas, a gente poderia ter uma ineficácia dessas diligências se a defesa tivesse acesso àquilo, a um procedimento que ainda está em andamento, certo? Então, se as diligências, se os elementos aqui já tiverem sido documentados, a defesa pode sim ter acesso, ok? Se a gente tiver diligências ainda em andamento, teremos esse sigilo interno oponível à defesa, ok? Certo? Galera, o advogado ou o defensor não necessitam de procuração para ter acesso aos autos da investigação, certo? Isso está previsto na súmula vinculante 14 e no estatuto da OAB. Super importante, beleza? Então, o advogado, o procurador, de uma forma geral, o defensor, não necessitam de procuração para ter acesso aos autos investigativos, correto? Galera, para a gente finalizar, o inquérito também tem a característica da oficialidade, ou seja, a gente tem a atribuição de um órgão oficial do Estado, que é a Polícia Judiciária, certo? A gente tem essa característica da oficialidade em razão disso, de ser a atribuição de um órgão oficial do Estado. Galera, temos a característica da autoritariedade. O que isso significa? Que quem preside o inquérito policial é uma autoridade pública, é o delegado de polícia, certo? Galera, próxima pra gente finalizar, oficiosidade. O inquérito, ele pode ser instaurado, eu falei isso com vocês já, de ofício pelo delegado de polícia, apenas para os casos de ação penal pública incondicionada. Essa oficiosidade, essa possibilidade de instauração de ofício, se aplica apenas para os casos de ação penal pública incondicionada, que não depende de representação do ofendido ou não depende de uma queixa-crime, certo? Que é no caso da ação penal pública, ok? Isso a gente também vai aprender mais pra frente quando a gente falar de ação penal, correto? Então, essas são as características que eu queria trazer pra vocês. Na próxima aula, a gente continua falando do inquérito, que a gente ainda tem muitos pontos importantes, e eu espero vocês na próxima aula.